Olá, meu nome é Manuela, eu sou nutricionista e mestranda em nutrição humana, e hoje estarei apresentando o nosso trabalho intitulado Documentário sobre Alimentação e Nutrição como ferramentas no combate à obesidade aqui no Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva no SUS. Introdutoriamente falando, o que a gente tem observado é um aumento crescente na obesidade tanto no Brasil quanto no mundo, né, devido principalmente a mudanças no estilo de vida da população no geral. E essas mudanças incluem, né, por exemplo, ter menos tempo disponível para estar se dedicando a atividades como, por exemplo, a alimentação, devido à alta quantidade de tarefas diárias, né, que estão sendo demandadas cada vez mais. E com isso, o que a gente vê é que a população no geral tem aumentado seu consumo de fast food, né, que seriam essas comidas que são preparadas de forma rápida, né. E só que o problema delas, né, é que elas, apesar de serem preparadas de maneira rápida, a maioria são, pobres nutricionalmente, contendo muito sódio e açúcar, e principalmente gorduras e calorias, né. E o que a gente vem vendo também é que vem crescendo, estratégias, né, de combate e prevenção à obesidade. Porém, eh essas estratégias, como por exemplo, atividade física, melhora da alimentação, mudanças comportamentais e investimentos em políticas públicas, não vêm sendo suficientes para diminuir, a prevalência, né, e a incidência desse mal. E aí, com isso, a gente começa a buscar por medidas alternativas, né, para prevenção e tratamento da obesidade. E um dessas medidas, né, que vem sendo estudadas são, por exemplo, os filmes e programas, né, que já são aí vêm sendo estudados como bons meios de trazer informação para a população, por serem meios acessíveis, né. E além disso, inclusive esse artigo de Dissen e Crowen, ele avaliou que, os filmes e programas são até possíveis meios de trazer informações que ajudem no controle do peso, né. Então, com isso, o objetivo do nosso trabalho foi analisar o conteúdo de documentários sobre alimentação e nutrição presentes no YouTube, discutindo como eles poderiam contribuir aí no combate à obesidade. A nossa metodologia, né, o trabalho se tratou de um estudo exploratório com abordagem quali quantitativa, onde foram buscados no YouTube, no dia 27 de março de 2023, vídeos que falassem sobre nutrição. E, para isso, a gente esteve utilizando os termos de busca documentários sobre nutrição e documentários sobre obesidade, onde a gente esteve selecionando aí os 10 vídeos com mais visualizações e que estivessem na língua portuguesa. Para a coleta de informações, né, a gente, coletou a quantidade de visualizações e o principal assunto de cada vídeo, além de coletar também as transcrições desses vídeos através da plataforma IT-Scribe, né. E após coletar essas transcrições, a gente analisou os textos, corrigindo, o que fosse de erro ortográfico ou erro da própria plataforma, passando depois para o bloco de notas e analisando o texto através do software Amutec. Agora que como resultado, né, e discussão, a gente encontrou que dos 10 documentários avaliados, 5 eram sobre grupos de alimentos específicos, sendo 3 sobre alimentos açucarados, um sobre alimentos carnes e um sobre alimentos gordurosos. 3 deles falavam sobre obesidade infantil, 2 sobre emagrecimento e um sobre obesidade adulta. Com relação à contagem de visualizações, a gente viu que o vídeo que tinha mais visualizações tinha 5,3 milhões e o que tinha menos tinha 4,3 mil. Com relação aqui ao resultado do software Iramutec, né, a gente encontrou um corpus textual com 1.422 segmentos de texto, 57.375 ocorrências, 7.662 formas e 4.001 APACs. E com relação à classificação hierárquica descendente, teve um aproveitamento de texto de 71,2%, onde a classificação hierárquica resultou em 2 principais categorias com 4 subclasses. Dessas subclasses, né, que foram, geradas, a gente observou que 3 delas estavam ali mais próximas
e que elas tinham termos que remetiam principalmente a nutrientes e a relação nutrientes e doenças, nutrientes, nutrição e doença, né? E com isso, por exemplo, a gente viu, pode ver até nessa nuvem de palavras também, termos como carboidratos e calorias, né, se referindo a nutrientes, e doença e diabetes, se referindo a essa parte mais patológica. E esses termos, né, e esses grupos de palavras, a gente vê que eles estão principalmente relacionados a uma versão mais tradicional da ciência da nutrição, que fala principalmente sobre essa questão de nutrientes e a questão mais fisiológica, né, da alimentação. E uma coisa positiva, né, que a gente vê que, apesar de ser uma linha um pouco mais tradicional, eles trazem muitas informações aí de forma acessível sobre alimentação. E aí, um ponto negativo, né, que a gente encontrou foi que alguns desses documentários, eles falavam principalmente sobre alguns alimentos específicos e emagrecimento, mas trazendo aí informações de forma radical e extrema sobre a alimentação. O que não é recomendado, né, exposto que a alimentação mais moderna, a nutrição mais moderna, entende que a alimentação saudável não compreende só os fatores fisiológicos, né, mas sim um equilíbrio de diversos fatores, entre eles a qualidade do alimento, a cultura, a individualidade do indivíduo, né, e diversos outros quesitos. E a quarta subclasse, né, que teve aí mais afastada das outras, ela traz exatamente esse contraponto, né, anterior, que ela traz termos mais relacionados à parte social e cultural da alimentação, como termos, por exemplo, como mãe, pai, filho, né, relacionado à parte mais familiar, e escola, casa e amigo, né, que seria a parte mais social. E aí a gente vê, né, que essa parte, né, esses termos estão mais ali relacionados à parte sociocultural da alimentação e comportamental, que é um tanto quanto mais nova, né, e são bem interessantes por estarem trazendo ali o papel sociocultural, né, da obesidade, porque vai mostrando ali até um pouco da relação de ambientes obesogênicos e como tem um tanto da influência familiar também dentro da obesidade, né. E aqui, né, a gente também pode ver como outro resultado que a gente teve, esses aqui são os principais assuntos dos documentários, onde a gente vê que a maioria eles estão bem próximos, né, pela análise fatorial, e 3 estão distantes. E esses 3 são, por exemplo, de alimentos gordurosos, que era um documentário que falava principalmente sobre um único grupo, né. E enquanto os outros documentários, eles falavam da alimentação num contexto mais geral, e por isso, né, esse documentário sobre esse único grupo pode ter ficado mais distante por conta disso. E o outro documentário que também ficou distante foi ali o que fala sobre a obesidade adulta, que ele também era meio diferente dos demais por conta da questão que ele abordava mais o dia a dia de um indivíduo com obesidade mórbida, e não falava muito sobre uma perspectiva mais geral e sim mais individual, diferente dos demais, que era um contexto mais geral. E fora isso, né, como eu já citei, os demais tinham uma abordagem mais parecida, que era uma coisa mais múltipla ali, abordando fatores múltiplos da alimentação e da obesidade também. Aí falando aqui num contexto mais geral, né, a gente vê que os documentários, eles traziam uma visão ampla, né, da questão da alimentação e da obesidade, tratando ali tanto a parte fisiológica quanto o contexto sociocultural. E aí a gente chega, por exemplo, que os documentários, mesmo aqueles que são mais focados na parte mais específica, né, de fisiologia e fatores nutricionais, não são excluídos quando estão juntos com os documentários que trazem um contexto mais sociocultural, podendo aí se juntar, né, para trazer um contexto mais holístico do contexto da obesidade, né. E aí, outro fato interessante que a gente também encontrou foi que os documentários sobre obesidade infantil, eles traziam coisas muito interessantes relacionando a alimentação saudável desde a infância, né, trazendo informações, incentivando ali.
E, inclusive, também trazendo algumas informações sobre estratégias de manipulação e a questão da influência da indústria alimentícia na alimentação como um todo, que foi considerado um fator muito positivo, né? Exposto que a gente pode estar iniciando aí uma alimentação saudável desde a infância, o que, inclusive, é visto como até mais eficaz, né? E aí, uma aplicação, né, que a gente vê desses documentários é que eles podem estar sendo utilizados até por profissionais da saúde, como forma de tanto eles entenderem o cenário epidemiológico e sociocultural da obesidade, como para eles formularem melhores estratégias, né, e condutas para estar trabalhando com pacientes que têm obesidade. Além de poder até utilizar esses documentários como ferramentas de educação em saúde mesmo. E aí, como conclusão, né, a gente viu que a maioria dos documentários incentivavam hábitos alimentares mais saudáveis, mas também tinha algumas informações radicais e extremas, e por isso, né, por conta dessas ressalvas, apesar, né, dessas ressalvas, eles podem ser utilizados como estratégias de educação e saúde sobre o tema, podendo, assim, até serem boas ferramentas no combate e na tentativa de controle da obesidade. E basicamente, aqui são nossas referências. Obrigada.